Um drible no preconceito. De achar caminho onde ninguém imaginava que tinha caminho. Isso é a cara do futebol brasileiro e, sem dúvida nenhuma, isso tem relação direta com a cultura negra brasileira. Inspiração que vem da música e vai pro campo. Muitas vezes quando eu vou pro jogo, eu tenho que escutar um pouco o barulho do berimbau. É cultura, é ginga, é resistência, é futebol. A torcida tá pedindo para eu partir para cima, que eles querem ver algo de diferente, ser um pouco samba, ser um pouco dançar funk e acaba ajudando um pouco nos movimentos. Isso aí, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Vocês passaram aqui a semana de Natal com o querido Felipe Andreoli, né? Agora a gente vai ficar junto aqui, Brasil inteiro comigo, nessa semana de Réveillon. Me queiram bem, Brasil! Hoje tem uma reportagem especial sobre a relação da cultura negra, né, com os dribles do futebol, você viu aí. Mas antes, uma notícia que agitou a torcida do Flamengo. Conheça agora o português Paulo Souza, novo treinador do time. Paulo Souza, 51 anos, já assinou o contrato de 2 anos. Ele estava na seleção da Polônia, que em março vai disputar contra a Rússia a repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Catar. Paulo Souza é um treinador metódico, um treinador muito disciplinado, alguém que olha para a disciplina como um dos caráteres principais daquilo que o define como treinador de futebol. Como meio-campo, construiu uma carreira vitoriosa. Ganhou 2 Champions League com a Juventus e com o Borussia Dortmund. Disputou 2 Euros e a Copa do Mundo de 2002 com a seleção portuguesa, onde em 2005 começou a carreira de técnico, mas nas divisões de base. Depois, a partir de 2008, virou um cigano. Dirigiu 9 times em 8 países. Trabalhou na Inglaterra, País de Gales, Hungria, Israel, Suíça, Itália, China e França. O currículo de títulos é bem modesto. Na Hungria, uma taça da Liga e a Supertaça. Foi campeão israelense e suíço. Eu destacaria a presença dele na Fiorentina, conseguiu de facto colocar a equipa a jogar um futebol muito atrativo. A reapresentação do Flamengo está marcada para o dia 10 de janeiro, data que vai marcar o início dos trabalhos do treinador com os jogadores. Paulo Souza chega ao Ninho do Urubu com outros 6 profissionais. A contratação de uma comissão robusta era um desejo dos dirigentes, que viram o mesmo modelo com Jorge Jesus dar certo em 2019. Por falar no Mister, que era a primeira opção, uma possível volta teve o capítulo final na sexta-feira, quando o Benfica reafirmou que não o demitiria. Olhando para aquilo que é Paulo Souza e que é Jorge Jesus, são 2 treinadores em 2 pontos completamente contrários. Por exemplo, Jorge Jesus fez praticamente a carreira em Portugal. Paulo Souza jamais dirigiu um clube português. Em comum, o estilo à beira do campo. Paulo Souza, um novo português na vida dos rubro-negros. Muito boa sorte, então, a Paulo Souza, que deve ser anunciado oficialmente pelo Flamengo aí brevemente. Conversar agora com Pedro Nevilho, o homem da central do mercado. Quem vai, quem fica, como é que fica, é você que vai contar pra gente, Pedrão. Como é que você está, Escobar? Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a você que está nos acompanhando. O Paulo Souza estava no radar do Inter. Chegou a conversar com o treinador português, mas depois desse acerto com o Flamengo, o Inter voltou as suas atenções para Alexander Medina, treinador uruguaio, 43 anos. Ele que já está com um contrato encaminhado com o Inter. Inclusive, recentemente, o Marcelo Filomeno, que é representante do técnico, disse ao GE. Globo que já há um acordo fechado. Ele, de fato, vai ser o treinador do Inter para a próxima temporada. Fez um bom trabalho no Tajeres da Argentina, desde 2019 por lá. Chegou à final da Copa Argentina nesse ano,
foi muito elogiado, encerrou o contrato e, ao que tudo indica, vai ser o treinador do Inter para 2022. A gente fala agora do Fluminense, que está de olho num atacante para revezar com o Fred. O Fred está com 38 anos e esse atacante pode ser Germán Cano, que nas últimas temporadas defendeu o Vasco, está livre no mercado depois de encerrar o contrato e está aí sim no radar do Fluminense para a próxima temporada. O Fluminense que também mira opções para a lateral esquerda e provavelmente Mário Pineda vai acertar com o clube, além também do Cristiano, que atualmente está no Sheriff da Moldávia. Escobar. Valeu, Pedro. Muito obrigado. A gente vai se falando durante a semana aqui na Central do Mercado. Vou falar do Chay agora, que viveu um ano super especial, terminou a temporada como um dos grandes destaques do Botafogo. O que ele fez? Foi dividir essa alegria toda com a criançada num projeto social. Chay fechou o ano com a medalha no peito pela conquista da Série B. E decidiu dividir essa história com dezenas de crianças em um projeto social no Rio de Janeiro. Vim aqui poder dar uma palavra a essas crianças que possa motivar eles a alcançarem os voos deles que eles sonham. Como um dos sonhos do Chay na carreira, ele vai disputar pela primeira vez a Série A. Cara, eu espero que com menos contato que a Série B. Esse ano eu sofri um pouquinho aí com algumas pancadas. Chay aproveitou parte das férias para fazer a cirurgia do joelho esquerdo. A previsão é que o meio-campo esteja à disposição do Botafogo no início do Campeonato Carioca. Quando eu descobri que tinha que fazer essa correção no meu joelho, eu resolvi perder pelo menos metade das minhas férias, vamos dizer assim, né? Uma opção minha para poder voltar junto com o grupo todo e não perder nenhum momento desse ano, foi maravilhoso. Em 2021, ele chegou como aposta e em pouco tempo passou a ser destaque da equipe. Chay terminou a temporada com 31 jogos, 8 gols e 8 assistências com o Botafogo. A união do grupo foi a maior força esse ano. Acho que se a gente manter isso, um grupo unido, a gente vai conseguir colhendo bons frutos. Os jogadores vão se reapresentar ao Botafogo no próximo dia 3. O clube avalia algumas opções de lugares para a pré-temporada fora do Rio. O próprio estádio Newton Santos também é uma possibilidade. Vencemos o Campeonato Brasileiro da Série B, onde ninguém acreditava que ia acontecer, uma reviravolta incrível. O grupo se manteve forte, óbvio. Vão vir outras peças, né, para agregar, com certeza. Acho que vai ser um ano bom. Em 2022, Chay espera receber novamente o carinho do torcedor nas arquibancadas. A CBF divulgou, gente, o regulamento e datas da Copa do Brasil. A competição começa dia 23 de fevereiro, com 80 clubes. Vai ter o mesmo formato desse ano, com os times que disputam a Libertadores entrando na terceira fase. Final, dia 19 de outubro do ano que vem. Rapaz, essa semana entre Natal e Ano Novo é difícil, né? Às vezes bate uma preguiça de trabalhar. Aquela sensação de que todo mundo tá relaxando e só você tá no batente. Olha a cara do sérvio Nikola Jokic antes do jogo do Denver Nuggets contra o Los Angeles Clippers. Ô, Jokic, tá dormindo aí, rapaz? Isso não é pelada de fim de ano, não. Isso é NBA, rapaz. Pois é, mas rapidinho ele mostrou que não tava de ressaca do Natal, não. Tava era ligadaço. Deu 8 assistências. Pegou 22 rebotes e fez 26 pontos. Foi o cara da partida. Vitória do Denver Nuggets por 103-100. No jogo entre Washington Wizards e Philadelphia 76ers, nada de bocejo e 0 clima natalino. O Joel Embiid atropelou o Montreal Harrow. E o tempo fechou. Na jogada seguinte, os dois se estranharam de novo. O Harrow acabou expulso pela segunda falta técnica. E o Philadelphia venceu com 31 pontos de Joel Embiid. E atenção, pessoal, a NBA alerta. A pandemia não acabou.
Esse passeio que você está vendo aí foi do Cleveland Cavaliers contra o Toronto Raptors. 144-99, uma surra. 45 pontos de diferença. Mas sabe por que foi tão fácil para o Cleveland? O Toronto estava com 10 jogadores afastados com Covid. É a tal da variante Ômicron. Então, gente, não custa lembrar, né? A pandemia não acabou. Acabou não. E as fortes chuvas que estão castigando o sul da Bahia afetaram muito o centro de treinamento de canoagem em Ubaitaba. O Rio de Contas transbordou com o temporal, toda a região do centro de treinamento foi interditada pela prefeitura. Lembrando que foi lá em Ubaitaba, né, que o campeão olímpico Isaquias Queiroz nasceu e despontou como promessa da canoagem brasileira e hoje é campeão olímpico. Morreu ontem o ex-jogador Dorval, um dos maiores ídolos da história do Santos. Dorval estava com 86 anos, estava internado em uma casa de saúde em Santos, por causa de um quadro clínico complicado, estava com muita tosse e acabou não resistindo. Dorval chegou ao Santos em 1957, formou aquele famoso ataque com Mengalvio, Pelé, Coutinho e Pepe. Os títulos mais importantes do Dorval no clube foram os mundiais de 62 e 63 e as Libertadores dos mesmos anos, né? O Santos decretou luto oficial de 7 dias. A seguir, uma reportagem especial, o drible do futebol brasileiro, como o negro teve que inventar uma maneira diferente de jogar para superar preconceitos. Hoje o Vinícius Júnior é um dos melhores dribladores do mundo. Então, Vini, se o adversário para na frente, o que acontece? Que eu vou passar todas as vezes. Da ginga da capoeira ao passinho do funk, os negros seguem driblando os preconceitos no futebol brasileiro. A dança com a bola nos pés, essa aí, se transformou em expressão de arte e de resistência também. O encontro de artes se faz em um corpo negro, que paralisa o olhar ao esbanjar a habilidade com os pés, contraria a lógica com o gingado, faz a cultura africana estar presente nos gramados em um ato belo de resistência, chamado drible. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Os jogadores que são a minha referência são o Ronaldinho no passado e o Neymar no presente. Queria ter dado muito mais, ele que escapou. Muito mais fácil a pessoa que tem uma bola dominada partir para cima do marcador, que enquanto ele vira para acompanhar você, você já está longe. Você está falando de uma população, de um povo que foi necessário para sobreviver, criar estratégias contínuas de reinvenção de si mesmo, né? Para o professor Renato Nogueira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o drible é um conceito fundamental para entender a sobrevivência do negro no Brasil. Então, num contexto onde você tem privilégio branco, onde as pessoas brancas fazem o caminho direto, de um ponto ao outro, do ponto A até o ponto B. Isso não era um direito, né, dado para as pessoas negras. Então a cultura negra ela é uma cultura que ela precisou reinventar, fazer outras performances. O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, poucos anos depois de ser proibida no país a escravidão. Nesse esporte, praticado pela elite da sociedade brasileira, negros não eram bem-vindos. E quando a entrada do povo preto no futebol se deu no início do século XX, a violência marcou presença. Os jogadores negros podiam tomar uma falta, tomar uma entrada desleal. Isso não era marcado. Quando o negro fazia a falta, a reação era outra. Foi o que contou Domingos da Guia, zagueiro da seleção brasileira na Copa de 1938, em relato ao pesquisador Maurício Murad. Ainda garoto, eu tinha medo de jogar futebol, porque vi muitas vezes jogador negro lá em Bangu apanhar em campo só porque fazia uma falta. Nem isso às vezes. Pancadas que eram dadas pelo jogador que sofreu a falta, pela equipe desse jogador e até pela meia dúzia de policiais, em geral era esse o número, meia dúzia, que circundavam o campo de jogo. Num contexto inóspito, num contexto de muita violência racial, como é que se sobrevive? Muitas vezes quando eu vou
Pro jogo tenho que escutar um pouco o barulho do berimbau. O som do berimbau ditou o ritmo da luta do povo negro escravizado. A capoeira deixou um legado para gerações seguintes, a capacidade de se desviar dos obstáculos de um jeito único, misturando velocidade, habilidade e força. Você para a bola e joga só o seu corpo para um lado e a adversária vai, e aí você volta, aí dá aquele tapa na frente e corre. A capoeira também mexe muito com o corpo e a força é o ponto mais forte que eu tenho. Os passes da capoeira, os passes de dança, o gingado, o linguajar corporal acabaram ajudando o negro a montar um drible. Houve a chance do negro imprimir no futebol brasileiro as suas identidades corpóreas, as suas identidades culturais. Murad registrou relatos de racismo no futebol no início do século XX no livro A Violência no Futebol. Meu irmão mais velho me dizia: malandro é o gato que sempre cai de pé. Tu não é bom de baile? Eu era bom de baile mesmo, e isso me ajudou em campo. Eu gingava muito. O tal do drible curto eu inventei imitando o miudinho, aquele tipo de samba. O que passa pela sua cabeça quando você está frente a frente com o marcador? Que eu vou passar todas as vezes. Mais uma vez o samba toma as manchetes na Europa. Vinícius Júnior é quem mais driblou na temporada do Campeonato Espanhol. A torcida está pedindo para eu partir para cima, que eles querem ver algo de diferente. E essa temporada comecei muito bem e estou ajudando muito com os meus dribles. Mas o atacante da seleção e do Real Madrid ginga num ritmo diferente. Desde pequeno eu sempre gostei muito de funk, sempre fui um bom dançarino. O funk, assim como o samba, é um gênero musical que precisou superar preconceitos. Que eu sei um pouco sambar, sei um pouco dançar funk e acaba ajudando um pouco nos movimentos. Quando a gente pensa essas questões de achar caminho onde ninguém imaginava que tinha caminho. Isso é a cara do futebol brasileiro e, sem dúvida nenhuma, isso tem relação direta com a cultura negra brasileira. O drible do jogador brasileiro nasceu na busca pela liberdade. A fuga das agressões agora é a parte imprevisível do espetáculo, temida pelos adversários e admirada por quem vê. Não ter o medo é o maior segredo para um bom driblador.